Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos a luz do Teu Santo Espírito sobre nós nesta noite, para que de fato esse conteúdo de fé que vamos estudar possa ser compreendido para depois ser vivido. Que o Senhor ilumine os nossos pensamentos, ilumine o nosso coração, para que cada vez mais, conhecendo a Tua fé, a Tua verdade e a Tua palavra, nós vivamos para o Teu louvor. Podemos assentar? Então, boa noite novamente, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso caminho, não é? Aquilo que já começamos há 3 semanas atrás. Então, uma breve retrospectiva do conteúdo que foi estudado, não é? E ensinado também no nosso último encontro. Primeiro conteúdo, quem é Jesus? Então, nos debruçamos sobre a pessoa de Jesus. E eu dizia que era necessário nós conhecermos quem é Jesus, porque nós só podemos amar e servir quem nós conhecemos. Não é? Então vimos um pouquinho de como ele foi concebido pela ação do Espírito Santo, como foi a sua vivência em família, o início da sua missão, o seu batismo, não é? A rejeição que ele encontrou no decorrer da caminhada, mas a abertura do coração dos pagãos, resultando na sua condenação, depois a sua morte e ressurreição. Segundo conteúdo, que nós gastamos mais tempo também, foi sobre a fundação da igreja. Então vimos que desde o Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, constituiu esse povo, ali já era a prefiguração da igreja. Depois Jesus escolhe Pedro, e diz que ele será a pedra na qual edificará a sua igreja. No final, quando ele aparece ressuscitado, ele diz para os seus discípulos: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não expliquei para vocês no último encontro, e eu acredito que seja muito pertinente, só para nós amarrarmos, e fecharmos este conteúdo da fundação da igreja, a explicação do nome da igreja. Então nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo, e a igreja de Jesus Cristo subsiste na igreja católica apostólica romana. Então é necessário nós compreendermos o que é ser igreja, o que é ser católico, o que é ser apostólico e o que é ser romano. Porque muitas vezes as pessoas não compreendem e não sabem nem o significado do nome da sua igreja. Então o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra igreja vem da palavra grega eklésia, que significa igreja, ou seja, uma aglomeração de pessoas, uma comunidade reunida, certo? Então, igreja é uma comunidade reunida, um aglomerado de pessoas em torno de um único objetivo. E qual é o nosso objetivo? Jesus Cristo. Por isso que na terça-feira passada, começamos o nosso encontro falando quem é Jesus e o que ele fez. Igreja. Católica. A palavra católica significa universal. Então, temos aí, não é? Uma outra igreja também chamada universal.
Então, o seu fundador roubou o nome de onde? De nós, certo? Então, a palavra católico significa universal. Universal por quê? Porque Jesus deu o mandato de anunciar o Evangelho por todo o mundo, a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aonde vai um batizado, aí está a igreja. Então, nós estamos tendo a graça, desses dias, de ter os padres da África aqui conosco, né? Ontem quem participou da missa, Padre Abraão, que presidiu a Eucaristia. E é tão interessante, porque quando eu cheguei lá em janeiro, eu fiquei assustado, né? Devido à precariedade, à miséria que é o país deles. Eu não imaginava que em pleno século 21, tivesse cantos do mundo com tanta pobreza, com tanta miséria, né? Com tantas coisas assim tristes. Mas ao mesmo tempo eu me alegrei, porque a mesma igreja que eu amo, que eu sirvo, que me alimenta pela Eucaristia, no meu ministério, no cuidado com as pessoas, é a mesma igreja que está lá alimentando aquele povo na fé, para que eles não percam a esperança diante de tanta pobreza e de tanta miséria. E aí essa semana, conversando com o Padre Abraão, ele me contando que foi à Terra Santa também, né? Há alguns anos atrás, e eu disse a ele que fui no ano passado, e que me chamou muita atenção quando eu celebrei a missa no Mar da Galileia, onde Jesus chamou os 12, e ele falou assim: olha, quando eu estive lá no Mar da Galileia, e que eu lembrei do chamado de Jesus aos 12, eu agradeci a Jesus, porque foi graças a esse chamado que hoje eu sou cristão, porque o Evangelho também chegou lá no interior da Guiné-Bissau, na África, e que eu conhecia Jesus. Então, a Igreja Universal está em todo o mundo, o Evangelho que chega a toda criatura. E é muito interessante também, quando nós visitamos outros países, que a língua é muito diferente da nossa, né? Quando tive a possibilidade de ir a Cracóvia, para a Jornada Mundial da Juventude, ninguém entende o polonês, é uma língua muito difícil da nossa. Mas eu participei de uma missa lá e eu entendi toda a missa. Não porque aquilo que estava sendo dito era compreensível a mim, não era, porque eu não conheço o polonês, mas o rito da missa é o mesmo que eu presido aqui com vocês. Então eu entendia só o amém e o aleluia, porque essas duas palavras são universais. Qualquer língua, amém é amém, aleluia é aleluia, mas o restante a gente não entende. Mas por meio do rito, eu sabia a hora que era o ato penitencial, a hora que era o evangelho, a hora que era a consagração, a hora que era a comunhão. Então, para nós percebermos a diversidade da igreja, mas a unidade dela em Cristo. Então, a palavra católico significa o quê? Universal. Então, Igreja Católica Apostólica. Por quê? Porque a igreja foi constituída e erguida sob a coluna dos 12 apóstolos, escolhidos por Jesus. A nossa fé é cristã e também apostólica, por quê? Porque coube aos apóstolos continuar a missão de quem? De Jesus. Então depois vocês podem acessar no Google, entrem lá no site do Vaticano e vejam a Basílica de São Pedro, pela televisão também, muitos já viram, onde o Papa celebra, né? Agora ele está celebrando sempre na praça, porque não cabe o povo mais dentro da igreja. Então, quando você olha a fachada principal da Basílica de São Pedro, ela possui 12 colunas, e cada coluna tem quem? A imagem de um apóstolo, para dizer que a nossa fé em Cristo é uma fé apostólica, porque ela foi transmitida até nós por quem? Por meio dos apóstolos. Agora eu vou voltar no conteúdo do nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula. Quais são os 3 alicerces que sustentam a fé católica? Quem lembra? Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério, não é? Vimos isso no nosso primeiro encontro. E eu dizia para vocês
que a instituição da igreja se dá de maneira sacramental por meio da sucessão apostólica. Então, quem é o sucessor dos apóstolos para nós hoje? Os bispos. E quem é o sucessor de Pedro? Aquele que recebeu a função de estar à frente do grupo dos 12? O Papa. Então, Pedro para nós hoje se chama Francisco. Então, a nossa fé tem uma segurança, porque está edificada onde? No edifício dos apóstolos. E nós temos esta garantia do ensinamento que é feito pelos sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos, através do quê? Do magistério, certo? Então, católica, apostólica e por último, romana. Padre, por que romana? Porque a edificação da igreja como instituição se deu onde? Em Roma. O Papa fica onde? Em Roma. Uai, padre, por que Roma? Porque depois da ressurreição de Jesus e que ele voltou para o Pai, Paulo foi para a região dos gentios, dos pagãos. Corinto, na Grécia, Tessalônica, né? E toda aquela região que era habitada por povos pagãos. Já Pedro foi para onde? Para o Ocidente. E qual era o poder político que dominava naquela época? O Império Romano. Então, Jesus morreu em Jerusalém, foi crucificado em Jerusalém, e depois Pedro foi anunciar o Evangelho de Jesus onde? Em Roma. E em Roma, Pedro é martirizado. Ele foi condenado também pelo Império Romano, e a sua condenação foi a morte de cruz. Mas Pedro disse: eu não sou digno de morrer como Jesus, o meu Senhor. E aí o que eles fizeram com Pedro? Crucificaram o coitado Pedro de cabeça para baixo. E onde está edificada hoje a Basílica de São Pedro, foi onde enterrou o corpo de quem? De Pedro. Então, quando você entra na Basílica de São Pedro, no altar principal tem o baldaquino bem grande, tem as escadarias aonde você desce e visita o túmulo de São Pedro. E o altar principal está edificado, construído em cima do túmulo, para dizer que Pedro foi escolhido por Cristo para ser a rocha. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o altar principal, no qual o Papa preside para a igreja universal no mundo todo, está edificado sob a rocha que é Pedro. Mas ele não é uma rocha por conta própria, a rocha é Cristo, não é? Mas Pedro em Cristo se torna podemos dizer assim, o rosto visível da missão da igreja que Cristo confiou a Pedro e ao grupo dos 12, certo? Então, por isso que nós denominamos a nossa igreja como Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Então, se alguém te perguntar o nome da sua igreja, você já sabe dizer e já sabe explicar, não sabe? Então, ótimo. Então, o Padre está explicando que é importante vocês saberem isso também, né? E eu dizia na semana passada que nós não temos a necessidade de colocar ali uma fachada bem grande, fundador fulano de tal, porque nós somos a única igreja que temos a alegria de ser fundada por quem? Por Jesus Cristo. Pertencermos à igreja de Jesus Cristo, certo? Então, só um adendo a essa explicação que eu não havia feito na semana passada. Então, nós vamos agora, antes de falarmos da liturgia, encerrar o capítulo da semana passada, que não deu tempo. Certo? Então vamos lá para a página 53. Eu não quis fazer esse conteúdo correndo, porque ele é muito importante. Vamos pegar a página 54, primeiro parágrafo. Vamos lá? Página 54, primeiro parágrafo. Acharam aí? Vamos ler juntos? A compreensão cristã e católica do ser humano contempla a totalidade dos elementos
que compõem a vida do homem e da mulher. Os vínculos que unem o ser humano a Deus, aos outros e à natureza são vistos a partir dos elementos liberdade, responsabilidade e como partes das relações dinâmicas e da interdependência do ser humano com os demais seres, especialmente os outros seres humanos. Livro do Gênesis vai nos dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem lembra no encontro passado, no retrasado também disse, qual é a única definição que nós temos de Deus? Amor. Deus é? Amor. Amor. E esta relação do amor de Deus se dá através das três pessoas da Trindade. Quais são as pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu dizia, o Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. E nós somos egocêntrico, não é um amor para si, mas é um amor para o outro, é um amor de doação e de entrega. Então, o ser humano, o homem e a mulher, na visão cristã católica, é contemplado na sua totalidade. Porque desde a Idade Moderna, com um filósofo chamado René Descartes, nós começamos a fragmentação do ser humano. Então, hoje você vai ao médico, e aí você fala que sente uma dor na barriga. Aí ele vai dizer, mas onde é a dor? Aí você fala, eu não sei direito, mas é aqui. Aí ele vai falar assim, desse lado aqui tem esses órgãos, eu só cuido desses órgãos de cima, então você tem que ir no outro médico, porque eu não consigo cuidar disso, não é? Eu estou com a dor no pé, onde que é a dor? Não, é aqui ó, na ponta da minha unha. Não, eu não cuido da unha, eu cuido só do calcanhar. Então você procure um médico que seja do dedo e da unha. Isso mostra o quê? Não só uma fragmentação da ciência, que também foi importante, não é? Pelas especialidades, mas isso é fenômeno, consequência do quê? Do esquartejamento do ser humano. E quem participou das missas domingo, ouviu o padre dizendo que hoje as pessoas mostram partes de quem elas são. E eu pegava um exemplo muito recorrente, que todos vocês vão entender, que são as redes sociais. Como que as pessoas se apresentam hoje nas redes sociais? Por inteira? Não, elas apresentam as partes. Ora é o carão, ora é o cabelão, ora é o pernão, ora é o pezão, ora é o pratão, ora é o copão. Não é assim? Você encontra partes de pessoas que se juntar, não dá uma inteira. Porque estamos vivendo num mundo fragmentado, dividido, que te esquarteja igual vitrine de açougue. Já foram no açougue? Como que é a vitrine do açougue? Um gancho tem o bucho, no outro gancho tem a costela, no outro gancho tem o peito, no outro gancho tem a picanha. Então, as pessoas hoje pegam a sua vitrine, a sua rede social, a sua vida, a sua família, e vai te esquartejando por partes. Aí entra o recurso da máscara. Na igreja eu sou santo e piedoso, na noitada eu sou a devassa, no meu trabalho eu sou sério, né, a pessoa compenetrada, o executivo. E depois eu não sei quem eu sou, porque são tantas caras, tantas máscaras, tantos jeitos, e eu não sou uma pessoa inteira. E aqui eu quero usar um conceito que eu já disse e vou repetir, que é do Papa João Paulo II. O ser humano é um ser unidual. O que significa esse conceito? Que nós somos uma unidade, compostos de matéria, corpo, carne e também de alma, espírito. Uma unidade, não há divisão, não é? Porque a partir do momento que está agindo só o Max na carne, ele se torna o quê? Um defunto.
Evangelho de hoje, a viúva de Naim indo com seu filho para o enterro. Não é verdade? Então, o que é uma pessoa? É um corpo animado com um espírito. Vocês já viram o espírito de alguma pessoa andando aí sem o corpo dela? A não ser uma alma penada, né? Mas uma pessoa que está vivendo nessa vida, ela não pode tirar o seu espírito e virar Gasparzinho andando por aí afora. Então, há uma unidade da pessoa. E é importante nós compreendermos isso, para não permitirmos com que a fragmentação do mundo também nos esquarteje e nos coloque na vitrina do açougue. Combinado? Depois, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, que amor, esse Deus é relação. E nós somos seres de relação. Ninguém é autossuficiente para viver sozinho sem ninguém. Começando das crianças. As crianças precisam ser amamentadas pela mãe, precisam tomar banho, a mãe tem que dar o banho, precisa de colocar para dormir, acordar, pôr para rotar. Não é assim? Precisamos dos outros. A roupa que você está vestindo, não foi você que fez o tecido, não foi você que costurou, não é? Você precisou de alguém. A comida que você comeu hoje, não foi você que plantou o arroz, não foi você que plantou o feijão, não foi você que matou a gata não, né? A vaca, né? A vaca, a galinha. Então nós somos seres o que? Interdependentes, relacionais, dependemos dos outros e dependemos também da criação que Deus entregou para os nossos cuidados. E eu sempre digo nas palestras que dou, por que as redes sociais deram muito certo? Porque elas vão no mais profundo do ser de cada pessoa, que é a relação. O que a rede social provoca? Relacionamento. Conversar com o outro, saber da vida do outro, ver o carão do outro, ver o pernão do outro, não é assim? Então, a rede social deu certo porque ela foi na gênese da pessoa, na origem da pessoa, ou seja, na capacidade que cada um tem de se relacionar com o outro. Mas qual é o risco da rede social? De virtualizar aquilo que precisa ser real. Porque hoje você conversa com uma pessoa que mora do outro lado do mundo e não conversa com quem mora dentro de você, dentro da sua casa. Você gasta 2 horas no Zap Zap, vendo besteira, vendo vídeo, conversando, e não é capaz de gastar 10 minutos ouvindo alguém dentro da sua casa. É ou não é assim? E aí vamos criando um mundo de pessoas isoladas, que têm acesso ao mundo inteiro, a todas as coisas, mas não se completam e não se realizam como pessoa, porque o que é virtual nunca poderá te dar o gosto do que é real. Posso dar um exemplo? Você olha lá o iFood, que é aquele aplicativo de comida. Aí você sai agora da igreja, 9h30, morrendo de fome, e acessa lá o iFood. Você vai ver vários pratos. Sua boca vai ficar cheia d'água, como a minha aqui, só de lembrar, né? Bom, mas se você não for atrás do prato de comida, você vai saber que gosto tem a comida? Não vai, porque aquilo lá é apenas virtual. E o virtual não enche barriga. Não enche. Nas dimensões relacionais da mesma forma, por mais que você vê o carão do outro, conversa na webcam, põe carinha rindo, carinha chorando, carinha disso, carinha daquilo, mas se você não tiver o contato olho a olho, você nunca saberá a alegria e a força de um abraço, de um aconchego, de um afeto, certo? Então, é necessário, porque todo o fenômeno que hoje vem assim avassalando as pessoas, é consequência do quê? Da antropologia mal compreendida de quem é você, certo? Então, vamos agora nos conceitos de imagem e semelhança. Então, o que significa ser imagem de Deus? Não é que Deus é gordinho igual o padre, ou magrinho igual o outro, que Deus tem o cabelo enrolado, ou que Deus tem o cabelo liso, não. A imagem de Deus em nós se chama liberdade. E eu já tratei disso na semana passada, porque muitos pensam que liberdade é fazer tudo que dá na cabeça. E isso não é liberdade, isso é libertinagem.
Porque o único ser essencialmente livre é Deus. Ele é a fonte da liberdade. E muitos dizem que Deus limita a liberdade, porque a partir do momento que o Evangelho me fala uma coisa e eu não posso fazer o que eu quero, logo a religião, Jesus, está me tolhindo, está me tirando a liberdade. E aí eu saio com essa concepção errada de que liberdade é fazer tudo que eu quero. Aí sai para a noitada, bebe tudo, vira o quê? Alcoólatra. Não é? Então aquilo que eu achava que era liberdade de fazer tudo que eu quero, me torna o quê? Viciado. E um viciado é uma pessoa livre? Não, ela se torna refém do seu vício. Então é por isso, minha gente, que o Gabiru nos coloca contra Deus no conceito de liberdade, achando que se eu estou com Deus, a minha liberdade está limitada, logo eu não posso fazer o que eu quero. Então é lá fora no mundão que eu vou ser verdadeiramente livre e vou poder fazer o que dá na minha cabeça, o que eu gosto, o que me dá prazer. E depois você se torna refém das suas escolhas que te viciam. Aí não há mais liberdade. Quem é viciado não possui mais a liberdade. E foi por isso que Jesus vai nos dizer no Evangelho de João: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Não é? E depois São Paulo vai nos reforçar este conteúdo. A liberdade verdadeira nós encontramos em quem? Em Deus. Então, quanto mais em Deus você está, mais livre você é. Quanto mais distante de Deus você está, menos livre você é. E como que você exerce a sua liberdade? Na capacidade que você tem de escolher. Não é? Você tinha duas possibilidades depois da bênção final: ir embora para sua casa fazer janta, ou ficar aqui para ouvir o padre. Se você tivesse ido embora, a comida já estava pronta, não é? Mas como você resolveu ficar, quando chegar lá, vai ter que fazer, ou vai ter que passar ali no pit dog. É um exemplo bobo, só para vocês entenderem, que cada escolha que você tem, ela produz o quê? Consequências. Então, se você exerce a sua liberdade na essência, na origem da liberdade, que é Deus, as consequências das suas escolhas serão boas, porque Deus é bom. Mas a partir do momento que você escolhe o que não é de Deus, prepare também para as consequências. Então a imagem de Deus em nós é a liberdade. E a semelhança? A capacidade de amar. Deus é amor. Filho de peixe, peixinho é. Filho de amor, amorzinho é. Então, foi infundido nos nossos corações esta capacidade de amar. Então você só pode amar o outro porque Cristo te amou por primeiro. Não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. Então a origem do amor, que nos possibilita amar o outro e amar a Deus, não está em nós. A origem do amor, que nos possibilita amar o outro, está em quem? Em Deus. Vamos agora então para a página 55, segundo parágrafo. Vamos lá? Página 55, segundo parágrafo. Vamos ler juntos? Ser criado à imagem e semelhança de Deus significa que a pessoa é livre, racional e chamada a amar. O ser humano é diferente dos outros seres. Foi criado para a comunhão com os outros e com Deus. Ele realiza-se profundamente quando doa e compartilha sua vida com os outros seres humanos. Se esta experiência é bem feita nesta vida, ela torna-se uma antecipação daquilo que é a vida definitiva no céu. Comunhão plena de amor com Deus e os irmãos.
A pessoa se realiza profundamente quando doa e compartilha a sua vida com os outros seres humanos. Grife essa frase de preto. Hoje nós vivemos num mundo de pessoas infelizes e que não são realizadas. Por quê? Porque hoje ninguém quer doar a sua vida. Prova de amor maior não há do que aquele que doa a vida pelo seu irmão. Então, como padre, vou me realizar doando a minha vida a vocês. Como as irmãs vão se realizar como freiras, doando a sua vida na sua missão, no seu carisma. Como você que é casado e casada vai ser feliz e realizado, doando a sua vida ao seu esposo, à sua esposa, à sua família, aos seus filhos. Aqui está o X da questão para que você seja uma pessoa feliz. Doe a sua vida. Por isso, Jesus disse no Evangelho de domingo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Porque quem não renuncia a si mesmo, não doa a sua vida. Jesus vai dizer: se o grão de trigo não morre, não pode crescer e produzir fruto. Assim é cada um de nós, certo? Depois, virem a página. Nós não vamos ler, mas vai ficar para vocês lerem em casa. Primeiro parágrafo da página 54. Então, a compreensão cristã e católica do ser humano contempla a totalidade dos elementos que compõem a vida do homem e da mulher, e não fragmenta, como eu já acabei de explicar, certo? Desculpe, isso daqui foi o que a gente já leu na página 54. Vire a página 56. Um outro conteúdo que a gente tem muita dificuldade. Qual é o título do 3.3? O ser humano é frágil. O ser humano é? Frágil. Frágil. Hoje nós somos formados na cultura do super-homem, da super-mulher. Não posso chorar, não posso dizer que estou sofrendo, não posso estar triste. Qual hoje é o mercado que dá mais dinheiro, minha gente? O mercado do carão, do botox e da maquiagem. Salão do cabeleireiro e agora barbearia. Por quê? Não posso revelar que sofro, não posso revelar que choro, não posso revelar que passo por dores. E aí fica todo mundo no botox, no carão, na maquiagem, não é? Porque é o selfie que manda. É o selfie que manda. E aí quando você conhece a pessoa no cara a cara do selfie, você fala: não, manda chamar aquela lá, porque não é ela não. Não é assim? Esses dias conversando com meu primo, e ele é super assim antenado, essas coisas de site, relacionamento e tudo mais. E aí ele me falou: padre, mas hoje está tão difícil arrumar uma namorada. Falei: uai, por que você é um menino aí, novo, jovem, bonito? Ah, padre, a gente vai para o Facebook, para o Instagram, mas não sei para onde. Ele falou vários, né, sites de relacionamento. Aí a gente vê aquelas fotos, fala: nossa, mas quando chega o primeiro encontro, padre, aquela que eu achava que tinha 1,70 m até 1,5 m. Então, não podemos revelar a nossa debilidade. Não podemos. E o que te torna também incapaz de ser uma pessoa feliz é quando você não assume a sua fraqueza. Porque só pode ser redimido aquilo que é assumido. Como que você tira um alcoólatra do álcool? A partir do momento que ele assume que ele é alcoólatra. Enquanto ele fica sonegando, falando que não é, que ele bebe só um pouquinho, que é só um vacilo, você pode ajudar o alcoólatra? Não. Então só pode ser redimido aquilo que é assumido. E cada um de nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas debilidades. E o que nos torna mais humanos é aceitar as nossas fraquezas e apresentá-las a Cristo, porque lá na cruz Ele já assumiu tudo em nosso lugar. E enquanto você guarda a sua fraqueza escondida dentro da caixinha de Pandora, em cima das coxas de retalho, do guarda-roupa, que vem aquela tranqueira toda, você se torna refém
da sua fraqueza e da sua fragilidade. Porque só pode ser redimido, só pode ser salvo, só pode ser curado e libertado aquilo que é assumido, de dizer: é meu, a ignorância é minha, a brutalidade é minha, o adultério é meu, a pornografia é minha, o alcoolismo é meu, o cigarro de baseado é meu, foi eu que fumei, não foi ninguém que me deu, foi eu que procurei, certo? Então, somos seres frágeis, graças ao pecado original, não é? Lá no livro do Gênesis, Deus deu uma ordem ao homem e para a mulher, que eles poderiam fazer tudo, menos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher obedeceram ou desobedeceram? Desobedeceram, e aí entrou o pecado original, que contaminou toda a humanidade. Padre, mas a menininha que nasceu essa semana, está com 2 semanas, etc e tal, tem o pecado original, todos, porque o pecado original não é contraído, porque eu fiz alguma coisa e recebi, não, ele vem já no nosso DNA espiritual, podemos dizer assim. E a graça de Cristo foi tão grande, que por meio do batismo dele, nós fomos redimidos do nosso pecado. Então eu perguntava, por que Jesus foi batizado nas águas por João Batista, na semana passada? Quem lembra da resposta? Para santificar as águas que iriam nos purificar e nos batizar, certo? Então somos seres pecadores, frágeis, mas em Cristo somos redimidos da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Uai, padre, por que depois que eu sou batizado, então, eu tenho a tendência de pecar? Agora vai lá na página 57, primeiro parágrafo. Vamos lá? Página 57, primeiro parágrafo. Vamos ler juntos? O pecado original foi vencido. Sua consequência, porém, permanece. A concupiscência, quanto à possibilidade e abertura ao pecado. A concupiscência não é em si mesmo pecado, mas tendência a ele. Padre, que palavra é essa? Concupiscência? É de comer ou de passar no cabelo? Nenhum dos dois. Depois do nosso batismo, nós somos resgatados do pecado original. Mas nós temos uma leve inclinação ao pecado. Não é pecado, mas nós temos uma leve inclinação. Vou dar o exemplo da comida. Bom, você descobriu que é diabético. Tem a diabetes. Não pode comer doce. Não é verdade? Porque se comer doce, a glicose sobe, insulina, morre. Dá sarapté, morre, né? Bom, você tem a vontade de comer o doce, mas a sua razão, que conhece o que o médico te disse, vai dominar a sua vontade desordenada, que fala: come doce, come. Como aquele videogame, né? Quando eu era menino tinha o come, o jogo. Então a sua vontade tende ao doce, mas a sua razão diz: não come o doce. E a razão pode dominar a vontade, a emoção. Assim é a concupiscência. Então, pelo batismo, nós somos libertados do nosso pecado. Mas há dentro de nós uma inclinação, uma vontade para querer comer o doce. Não é que na verdade de doce não tem nada. É amargo. Porque depois que nós cometemos o pecado, a boca seca. Muda de gosto, porque é amargo. E é isso a concupiscência. Somos redimidos, somos filhos amados, mas fica à vontade, a tendência. Mas a sua razão, orientada pela verdade, que é uma pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, pode vencer o desejo desordenado da sua concupiscência. Porque você só vai pecar se você der o consentimento, o quê? A concupiscência. A sua glicose vai subir só se você comer o prato de doce. Certo?
E isso é ótimo compreender, porque o problema, gente, não é o desejo, o problema é o consentimento que eu dou ao desejo. Por exemplo, sou casado, estou andando na rua, parece uma mulher bonita, veio o desejo, não é? Ele veio sem eu pedir, mas a partir do momento que eu viro as costas e falo: Senhor, tira de mim essa tentação, afasta-te de mim, Satanás, rezo, creio em Deus Pai, vou embora. Aquela mulher lá não vai fazer nada na minha vida. Mas a partir do momento que ela passa e eu fico igual o cachorro na televisão do frango da feira de domingo. Vocês já viram aquela televisão de cachorro? Os frangos rodando, os cachorros vai pingando tudo lá, não é? Então, aí vem lá, né, a mulher, e eu começo: ai, gostosa, ai, vai cometer o pecado do adultério. Porque deu consentimento ao desejo desordenado propiciado pela concupiscência. Certo? Então, este conteúdo é importante, porque todo mundo sente isso na pele, começando por mim. Não é? Então, é necessário que nós tenhamos o conhecimento da fé, porque isso nos ajuda a ser mais gente, a ser mais humano, a ser mais integrado, a sermos mais de Deus. Ok? Agora vamos ler o terceiro parágrafo da página 57. Ele também é muito importante. Vamos ler juntos? Somos predestinados a esse amor e a essa vida plena. Só Deus garante esta conquista e realização. Sua graça que perdoa, converte e santifica, supõe de cada ser humano abertura e esforço, fazendo-o capaz de organizar sua vida e de manter sua conduta em sintonia com os valores do Evangelho, de modo a alcançar a herança eterna e os bens que não passam. Então, mesmo tendo a concupiscência, o desejo, a vontade desordenada, a graça de Deus é muito maior do que a nossa fraqueza, do que a tentação, não é? São Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vai dizer: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, a partir do momento que eu acolho o dom de Cristo em mim, Ele vivendo em mim, porque eu renunciei para que Ele esteja em mim, Ele vai ser a minha força e o meu sustento. Aí você vai ser mais integrado, você vai ser mais senhor de si, não é? Você vai ter mais paz no coração, porque enquanto você está na vitrine do açougue, cada lado te puxa para um lado, aí não haja corpo que resista, certo? Página 58. A pessoa é chamada à comunhão. Então já expliquei isso. A essência da comunhão está na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Então nós somos seres sociais, comunitários, criados à imagem e semelhança de Deus para vivermos em comunidade. Mas aqui há uma questão muito importante também, que é a questão do nosso corpo e da diferença que há entre os homens e as mulheres. Vamos ler juntos o último parágrafo da página 58. A corporeidade, marcada pela diferença sexual, que se destina ao encontro com outra pessoa, é fonte de relação caracterizada pelo dom recíproco de si. No casal, esta relação está aberta à procriação de novas vidas, a uma comunhão interpessoal. há diferença do corpo do homem para o corpo da mulher. Para quê que Deus criou assim? Para que tenha unidade e comunhão. Por exemplo, os homens não têm seios, as mulheres têm.
O órgão sexual masculino é externo e o da mulher interno. Para quê? Para encaixar. Certo? Então, se o homem não tem seio, a mulher tem, então quando abraça, encaixa. No ato sexual, da mesma forma. Porque nós somos seres de comunhão, e a comunhão se dá também na relação conjugal do casal, que é capaz de gerar o dom mais precioso que só Deus poderia fazer, que é a vida. Então as diferenças são importantes. Porque aquilo que a mulher tem e o homem não tem, na vivência conjugal, agrega. Não é diferença porque um é melhor e o outro é pior. Não, diante de Deus nós somos todos iguais na dignidade. Mas aquilo que é da mulher é da mulher, e aquilo que é do homem é do homem. Começando pelo corpo. E por que é importante nós compreendermos isso? Porque hoje nós estamos lendo na cartilha da ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Eu nasci homem, eu não sou homem, porque dentro de mim habita uma mulher. Então eu vou lá no Hospital do Canedo, e chegando lá eu estou dizendo que eu sou uma mulher, e agora o Estado tem por obrigação de tirar o meu pênis e colocar uma vagina, porque eu quero deixar de ser homem para ser mulher. E há uma ideologia também que ensina as crianças a isso desde pequeno na escola, dizendo assim: não, o menininho foi no banheiro para fazer xixi, chegou lá, ele sentou, não, a partir de agora ele não vai mais no banheiro masculino, ele vai só no banheiro feminino, porque ele pode escolher fazer xixi sentado, porque ele é uma menina. Quando eu era professor, eu trabalhei numa escola, e lá as professoras começaram a perceber que o menininho de 4 anos, todas as vezes que ia ao banheiro, ele não fazia xixi em pé, ele fazia xixi sentado. E aí elas começaram a se questionar por quê. E depois nós descobrimos, porque ele morava com a mãe e com a avó. Então ele só tinha referencial de quem? De mulher. E a avó e a mãe, toda vez que ia ao banheiro, fazia xixi de que jeito? Sentada. Então o menino vindo, a mãe e a avó sempre sentada, e não tem ninguém que ensinasse, como que ele ia fazer xixi? Sentado. Na ideologia de gênero dizia: não, que isso, é preconceito. É porque habita uma mulher dentro dele. Ele deixa, agora, né, chama João, nós vamos chamar ele agora de Joana. Então é isso que a ideologia de gênero vai ensinando. E aí, minha gente, o mundo vai acabar, porque se não existe homem que casa com mulher para ter filho, o que vai virar? Vai acabar tudo. Vai ter internet 15.5, mas não vai ter gente para usar, porque a espécie humana vai ser extinta. Essa semana, lendo um artigo também a respeito disso. Hoje você pode ser um não binário. Você sabe o que é um não binário? É você não querer nem ser homem e nem ser mulher. Sou um não binário. E recentemente o Fantástico fez uma série de entrevistas nesse contexto, e teve uma que era assim: tinha a moça com a ideologia do gênero, ela quis ser rapaz. Então foi lá, colocou bigode, tirou os seios, cortou o cabelo. Então ela era uma moça e fisicamente se tornou um rapaz. Depois tinha um rapaz que queria ser moça. Então foi lá, pôs hormônio, colocou seio, tirou o bigode, a barba, deixou o cabelo crescer e visivelmente se tornou uma moça. Aí eles começaram a namorar. Ela que virou ele e ele que virou ela. Aí cada um já tinha se automutilado, né? Porque um tirou o peito, o outro colocou. E aí queria ter o filho. Quem ia gerar o filho? Imagina um corpo de mulher que ia ter uma genitália de homem, e um corpo de homem que ia ter uma genitália de mulher, e depois o homem grávida. Não é? Porque esteticamente ele já era um homem de bigode e tudo mais, mas com a barriga grande, porque por dentro é tudo de mulher. Olha a que ponto nós estamos chegando, deturpando o ápice da criação, que é
o homem e a mulher. Então as diferenças são muito bem-vindas, porque há igualdade diante de Deus. As desigualdades entre homem e mulher foram criadas por nós, no decorrer dos séculos, das culturas e das gerações. Mas não há, no olhar de Deus, um homem que seja maior do que uma mulher que seja maior do que um homem. Pelo contrário, há uma relação recíproca, de unidade, de ligação. Então isso é muito importante para vocês entenderem essa cultura que está acabando aí. E o discurso é sempre o quê? A liberdade. Um padre comentando comigo, uma paróquia mais elitizada lá em Goiânia, o que aconteceu? 2 mulheres moravam juntas, constituíram uma união estável e foram ter um filho. Então 2 mulheres sozinhas não podem ter filho. O que elas fizeram? Foram num banco de esperma, pegou o esperma, tirou o óvulo, não é, de uma delas, fecundou no laboratório e pôs na barriga da outra. Aí ela ficou grávida, teve a criança foi crescendo. Agora elas separaram. De quem que é o filho? É da que deu o óvulo? É da que gerou na barriga? Ou é do pai desconhecido? Imagine a cabeça de uma criança que vive e é gerada num ambiente desse. O nosso egoísmo não pode ser tão grande a nível de sacrificar uma vida. Uma vida. Mas a política do mundo é essa. Nós agora que mandamos. Princípio cristão para quê? Princípio antropológico para quê? A antropologia sou eu. É o que dá na minha cabeça. Imagine, minha gente, a cabeça dessa criança. Imagine a briga judicial. Como será? Porque você não sabe mais quem é a mãe. E muito menos quem é o pai. Então é necessário que nós tenhamos esse conhecimento. Certo? Depois vai trazer aí ao princípio da liberdade, que eu já falei. E por fim, o destino último do ser humano, 3.5. Qual é o destino último do ser humano? A ressurreição e a plena comunhão com Deus. Então a partir do momento que eu faço e vivo esse itinerário de fé, não é? Com certeza vou atingir o meu ápice. Vamos ler juntos o primeiro parágrafo aí do 3.5, para nós encerrarmos essa parte. O Filho, pela encarnação, assumiu a condição humana, menos o pecado. Assim, ele assumiu também a morte. Venceu a morte, passando por ela. Mesmo sabendo que estamos submetidos à morte física, cremos que pela força do Espírito Santo, o ser humano é destinado à vida eterna. O ser humano, em sua liberdade, pode até mesmo rejeitar este projeto de Deus. Morrendo nesta situação, permanecerá eternamente afastados de Deus. É o que a Igreja chama de inferno ou morte eterna, esforçando-se por viver as exigências do reino após a morte, passando pela purificação, purgatório, quando necessário. É confirmado no amor de Deus. É a bem-aventurança eterna. Nela, o ser humano viverá plenamente sua vocação, chamado à comunhão definitiva com Deus. Então, se nós somos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, o nosso fim último vai ser ir para onde? Para Deus. Mas a sua liberdade, que consiste na capacidade que você tem de escolher, pode te dar como pena o quê? O inferno. O que é o inferno? A sua renúncia ao que Deus preparou para você. Tem gente que fala assim,
Padre do céu, mas a fulana é tão ruim igual carne de pescoço. E quando ela morrer, Deus vai mandar ela direitinho para o inferno. E eu sempre digo, Deus não manda ninguém para o inferno, porque Deus quer que todo mundo vá para onde? Para o céu. E aquilo que podia levar para o inferno, que era a morte, Ele assumiu para que a gente fosse para o céu. Mas você, no exercício do seu livre-arbítrio, pode escolher ir para o inferno. Certo? Então, encerramos esse conteúdo sobre o ser humano criado em imagem e semelhança de Deus. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Então agora vamos entrar num outro conteúdo muito bacana também, que é sobre a liturgia. Então olhe o nosso caminho. Quem nós somos, quem é Jesus, o que é a igreja, para nós chegarmos onde? Na fé. Certo? Então, quem é Jesus, quem eu sou, o que é a igreja, para aprendermos um pouquinho mais sobre a fé, a celebração e a liturgia. Ok? Então, primeiro aspecto, página 65. Desde o primeiro dia tem reforçado isso. O mandato de Jesus. Mateus 28, 19 a 20. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. No encontro passado, eu explicava para vocês o que é o mistério pascal de Cristo. Quem lembra o que é o mistério pascal de Cristo? 3 palavras: paixão, morte e... Quais são as 3 palavras que resumem o mistério pascal de Cristo? Paixão, morte e ressurreição. Então, o que é a celebração do cristão? É a celebração do mistério pascal de Cristo. O que é celebrar? É eu ser inserido neste mistério. Agora volta a um conceito que eu expliquei. Vamos ver quem lembra. Qual é o significado da palavra mistério na concepção cristã católica? É algo mágico, enigmático, terrorista? Não. O que é mistério? Quem lembra o conceito? Uma realidade que eu posso acessar, conhecer, experimentar, mas nunca vou esgotar. Certo? Então, Deus nos ama tanto que Ele nos dá a possibilidade de celebrar o mistério da sua Páscoa. Ou seja, sermos inseridos na paixão, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E isso se dá por meio do quê? Da celebração. Então, toda missa que nós participamos, nós fazemos memória da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, este mistério que é de Cristo se torna também o meu mistério, porque eu sou inserido dentro dele. Nossa, mas isso é bacana demais. Cada Eucaristia que você participa, você é inserida onde? Dentro da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, do dom mais precioso de Deus. E isso se dá por meio de uma celebração que envolve o ser humano em todas as suas dimensões. Porque quem conhece o conteúdo da fé não participa de uma missa de qualquer jeito. Hoje eu estava observando, isso acontece muito quando tem os 7º dias, que vem as pessoas que não são de fé. Um homem e uma mulher, a missa todinha conversando na porta da igreja. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui para ele e para ela não faz diferença nenhuma. Porque ele não se sente contemplado neste mistério. Porque ele não quer aderir a esse mistério. Ele não quer experimentar a graça do mistério. E se você não conhece a sua fé, você vai participar da missa de qualquer jeito. Pensando no fantástico mundo de Bob, olhando o passarinho que passa, a criança que corre. Então tudo é motivo para te dispersar.
Porque você está esquartejado. Não há uma unidade, não está reunido e não tem domínio sobre si. Então, quando eu vou conhecendo quem eu sou, e quando eu vou conhecendo quem Jesus é, e o que Jesus pode me oferecer, por isso que nós falamos de Jesus, por isso que nós falamos de você, e por isso que nós falamos da igreja. Porque nada está desvinculado, pelo contrário, há uma unidade. E é por isso que agora que nós estamos falando da celebração da fé. Porque é você, criado à imagem e semelhança de um Deus que é amor, sendo inserido no mistério deste Deus que é amor por meio da igreja. Por isso que não existe fé autônoma. Fé autossuficiente, eu com Deus na minha casa sozinho, achando que isso resolve. Não resolve. Porque se resolvesse, ele não tinha fundado uma igreja. A mediadora da salvação e da fé é a igreja. A salvação que eu recebo é por meio da igreja, porque o batismo é feito pela igreja, certo? Então, a fé é um dom. O que significa dom? Presente. Não é mérito seu, porque você é uma pessoa muito boa, e depois de fazer todas as provas que Jesus te passou, você foi aprovado com louvor e recebeu a estrelinha de honra ao mérito. Não. A fé é dom, é presente de Deus para você. E esta fé não é uma fé egoísta, solitária, não é sozinha, pelo contrário, é uma fé celebrada na comunidade. E é por meio desta fé que nós recebemos a salvação que vem de Deus. Vire a página 66, olha lá a primeira frase. Olha o que está escrito lá, página 66, primeira frase. A liturgia supõe e alimenta a fé, e a fé deve ser aprofundada pela... Vamos repetir essa frase? A liturgia supõe e alimenta a fé, e a fé deve ser aprofundada pela... catequese. Então, quem vem participar da liturgia precisa ter recebido a fé, porque senão ela vai chegar aqui, ela vai sentir um peixe fora d'água, como essas duas criaturas que estavam na porta da igreja, porque não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Então, a liturgia, o que nós celebramos, supõe o quê? A fé, a adesão, o crer nesse conteúdo, que me tira da porta da igreja e me coloca onde? No altar de Jesus. Mas a fé deve ser aprofundada pela catequese. Por isso que o padre está aqui hoje com vocês. Isso é catequese. Porque olha o tanto de coisa que você não sabia da sua fé. Você que tem 70, 80, 40, 60, 50, 30, 25, 20 anos de vida. E é católico desde que nasceu. E não sabia metade do que eu estou ensinando aqui. Então, a catequese me ajuda a aprofundar na fé, porque um punhado de coisas que você não sabia, agora você sabe, agora você repensa, não é? Você fala, nossa, mas é isso mesmo, não tinha me atentado, ok? Então, qual o significado da palavra liturgia? Vem do grego, fusão de duas palavras, laos e ergon, que significa obra do povo em favor do próprio povo. A palavra liturgia já era utilizada antes da igreja. Então, por exemplo, quando se construiu uma ponte, como que chamava a construção? Liturgia. Por quê? Porque era uma obra do povo em favor do próprio povo. Depois esta palavra foi cristianizada e se tornou obra de Deus em favor do povo. Porque a liturgia não é obra nossa, a liturgia é obra de Deus, mas é em favor de quem? De nós. Só existe liturgia porque nós existimos, porque se a gente não existisse não precisava ter liturgia, certo? Então o significado da palavra liturgia: obra de Deus em favor do povo.
Então, qual o significado da palavra liturgia? Obra de Deus em favor do povo. Quem é este povo? Nós. Agora eu faço uma pergunta do Enem católico. Quem celebra a missa? Quem celebra a missa? Hã? Pode falar, não tem perigo errar não. Quem celebra a missa? O padre? Quem acha que é o padre? Levanta a mão. Quem celebra a missa? Quem acha que é o padre? Levanta a mão. Pode levantar, gente, não precisa ter medo não. Aí, abaixa. Quem não acha que é uma outra situação, levante a mão. Pode abaixar. Muitos diziam assim: vamos ficar todos de pé para recebermos o celebrante. Já ouviram isso? Então logo quem ouve entende que o celebrante é quem? O padre. O padre é o presidente da celebração, porque quem celebra é o povo. Assembleia litúrgica reunida em nome de Cristo, presidida pelo padre, o ministro ordenado. Certo? Então, nós, o corpo de Cristo, que é a igreja, primeira leitura de hoje, carta de São Paulo aos Coríntios, somos a assembleia. Então se nós somos celebrantes, agora nós podemos meter o pé na bunda desse padre e mandar ele embora do Canedo. Não pode, porque sem padre não tem Eucaristia. A assembleia que celebra precisa do presidente, que preside em nome de Cristo, cabeça. Então não adianta ter assembleia se não ter o padre, logo não tem Eucaristia. E o padre sem assembleia tem Eucaristia. Não é porque o padre pode celebrar a missa sozinho, sem o povo, por mais que seja na intenção do povo, mas a Eucaristia acontece. Agora o povo sem o padre não tem Eucaristia. Pode ter uma celebração da palavra, pode ter um momento celebrativo, mas não tem a Eucaristia, a Santa Missa. Por isso vocês têm que rezar para a meninada ser padre, tá bom? Então, a liturgia, a obra de Deus em favor do povo, o povo, não é? Celebra. E na liturgia nós celebramos o quê? O mistério pascal de Cristo. O que é o mistério pascal de Cristo? Paixão, morte e ressurreição. Então está o segundo parágrafo da página 66, certo? Então, se a celebração litúrgica, nós somos inseridos no mistério de Cristo, o que acontece conosco? Vamos ler agora o terceiro parágrafo da página 66. Olha lá o que acontece conosco. Este é o grande mistério da fé, que celebramos com reverência e alegria. Toda vez que fazemos memória de Jesus pela ação litúrgica, participamos de sua morte e ressurreição, participamos de sua Páscoa. Esse fato central de nossa fé é atualizado. Aquilo que é celebrado acontece para nós e em nós hoje. Grife isso daí com canetão rosa choque, que é muito importante. Na celebração litúrgica, nós celebramos o quê? O mistério pascal de Cristo. E neste mistério nós somos inseridos por meio da ação litúrgica como participantes da sua Páscoa, ou seja, da sua morte e ressurreição. Você é colocado dentro do mistério mais importante da vida de Cristo. E a nossa fé, por meio da celebração litúrgica, é atualizada. Acontece agora como aconteceu no dia da ressurreição de Jesus. Se você entende isso, você vai conseguir viver muitos dias sem a Santa Missa? Não. Mas quem tem demais não valoriza. Posso pegar pesado?
Aqui tem missa todos os dias. E a assembleia litúrgica da missa diária é mínima. Mínima. Em outras partes do mundo, aonde o cristianismo é perseguido, tem pessoas que precisam dar 40 quilômetros para encontrar uma missa. E aqui tem na porta da casa e não participa. Isso é um problema gravíssimo, porque quando eu cheguei a desculpa era: não tem padre, é só diácono. Aí vamos ter missa, os padres. Uma vez ou outra os padres têm compromisso, mas de maneira cotidiana, missa. Aí veio a segunda desculpa: é o horário, 7 horas está muito cedo. Mudamos para 7h30, e agora vem qual desculpa? Vou repetir. Todas as vezes que fazemos memória de Jesus pela ação litúrgica, ou seja, celebramos a Santa Missa, participamos como membros atuantes da sua morte e da sua ressurreição, participamos da sua Páscoa. Esse fato central de nossa fé é atualizado, é atual, real, e você é inserido nele. Aquilo que é celebrado acontece para nós e em nós. O santo sacrifício do altar acontece em você e para você. Quem conhece esta verdade e quem experimenta essa verdade no seu coração, acha longo demais um domingo até o outro para participar da missa. É ou não é? Quem conhece e experimenta isso daqui, acha longe demais um domingo para o outro para esperar a missa. E é por isso que a igreja instrui que o padre tem que celebrar a missa todos os dias. Porque a igreja sabe que é esta Eucaristia que o padre preside que alimenta ele. Padre que não gosta de celebrar a missa não vinga no ministério, porque sem Eucaristia não existe padre que sustente o arroxo do ministério. Padre que não celebra missa constante, ou que não gosta de celebrar a missa, não fica padre muito tempo, porque não dá conta do ministério. Porque é a Eucaristia que ele preside, que alimenta ele também. E o povo também é assim. Quem não gosta de participar da Santa Missa não vive muito tempo. Ué, padre, você está falando que eu vou morrer? Não, você pode até viver muitos anos, mas você vai viver igual aquele bicho: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Desse jeito. Vocês ficam rindo, mas é a verdade. Entende? Olha a importância da Santa Missa, olha o valor da Eucaristia, olha a graça que essa paróquia tem, e o povo não valoriza. Pode ser que a desculpa seria: padre, nós não sabíamos. Agora, se dizer isso, está pecando, pecado grave, que está mentindo. Está aí, leu, como diz a Filó, escrevinhou, né? Riscou, escreveu. Então não tem mais motivo para dizer que não sabe. Que não sabe. Certo? Então é atualizado. E aí isso se dá por meio da ação real de Cristo nos sacramentos. Então vamos agora para a página 67, primeiro parágrafo. Isso também é muito importante. Vamos ler juntos o primeiro parágrafo? Jesus está presente na celebração dos sacramentos de tal forma que, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Está presente pela sua palavra, pois é Ele mesmo que fala quando se leem as Sagradas Escrituras. Está presente sacramentalmente nas espécies de pão e vinho consagrados. Está presente quando a igreja ora e canta os salmos. Então nós celebramos a liturgia para quê? Para que Jesus esteja conosco.
É isso que o parágrafo está dizendo. Porque quando se realiza um sacramento, batizou uma criança, é Cristo que batizou. Celebrou uma missa, é Cristo que celebrou. Não é? Casou um casal, é Cristo que realizou. E Cristo se dá de maneira ordinária pelos sacramentos, mas Cristo também chega até nós de maneira extraordinária. Então, se você vive uma situação irregular e não pode receber a Eucaristia, você não vai receber Cristo de maneira ordinária, mas você o receberá de maneira extraordinária, quando você reza, quando você canta, quando você ouve a palavra, quando você ouve a pregação. Cristo também quer estar com você. Então Ele age em todos os momentos, para quê? Porque Ele nos ama e quer estar conosco. E quem faz a liturgia acontecer, minha gente? A igreja. Então, a ação sagrada por excelência, ela constitui o ponto mais alto para qual tende a ação da igreja, e ao mesmo tempo é a fonte de onde emana a sua força vital. Vou traduzir isso daqui em miúdos. É o seguinte: a força que sustenta a igreja vem de onde? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? E a celebração litúrgica pega eu que estou aqui e insere cada um onde? No mistério pascal de Cristo. Então aqui tem toda a fonte, desce fonte para quem está aqui embaixo, cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, para nós que estamos aqui, a liturgia no Pai, no Filho e no Espírito Santo é o ápice. O que é o ápice? O ponto mais alto. Então é de onde emana, vem de cima, vem de Deus para nós aqui. E ao mesmo tempo é o ápice, por quê? Porque nos eleva e nos insere onde? Em Deus. Lindo demais da conta. A liturgia é isso. De onde emana, derrama, vem toda a bênção, a graça e a força de Deus. E para nós que estamos aqui, é o que? O ápice, o ponto mais alto que nós podemos ser elevados. Essa é a missão da liturgia. Ser fonte, desce para nós, e ser ápice nos leva. Então, fonte, vem de cima para baixo. Ápice, pega de baixo para cima. Essa é a função da liturgia. Certo? Nossa, cada vez que eu leio, que eu ensino isso, eu fico mais apaixonado pela igreja. É lindo demais, né? Então esse mistério de Cristo, como eu disse, ele é atualizado. Tem muitos padres que gostam de contar quantas missas celebram, desde a primeira missa até o dia da sua morte, né? Celebrei 3.597 missas. Bobagem, porque cada missa é única, não se repete. Cada missa que você participa é única, e cada missa que você não participa é o único de Deus que você deixou de receber. Porque o mistério é atualizado, é atual. Acontece naquela hora pela ação do Espírito Santo, como foi na última ceia com Jesus e os apóstolos. Então, cada vez que você tem a graça de participar da Eucaristia, da Santa Missa, esse mistério é atual na sua vida. E cada vez que você deixa de participar, você perde a atualização deste grande dom que Deus quer oferecer na sua vida. Certo? Gente, o tempo acabou. Então vocês marquem aí, nós vamos começar 1.4, quem celebra a Sagrada Liturgia. Já dei antecipação disso, a questão do padre que preside e não que é o celebrante do povo, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do conteúdo de hoje? Sim. Certo. Bom, a pergunta dele é: a celebração precisa ser consciente e fervorosa. E muitas vezes nós achamos que o fervor é do elemento externo, é o foguete, é o som, é a iluminação. E aí ele vai na dimensão sacrificial do mistério de Cristo na Eucaristia, a cruz. Então
Então aqui eu vou fazer duas explicações. Primeiro, o fervor não é o que está de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora, certo? Então o fervor é uma realidade pessoal que cada um tem na experiência que faz com Cristo à medida que abre o coração para Ele. Então, por exemplo, as duas pessoas que ficaram a missa toda na porta da igreja não tinham fervor. Por quê? Porque não experimentaram o mistério pascal de Cristo. Diferente da senhorinha piedosa que estava aqui na maior devoção na celebração da Santa Missa. Então o fervor parte de dentro para fora e não de fora para dentro. A Eucaristia é sacrifício, é paixão, mas também é ressurreição. Então há uma ala forte, chamada ala Padre Paulo Ricardo, que bate muito nisso, que missa não pode ter palma, que missa não pode ter isso, não pode ter aquilo, porque missa é sacrifício, mas também é ressurreição. Não podemos desconsiderar a outra parte, certo? Então, nós precisamos ter o quê? O equilíbrio na vivência da celebração. Nós não podemos fazer da celebração só sacrifício, e não podemos fazer da celebração só ressurreição, porque ela é mistério pascal de Cristo. Ela é paixão, morte, sacrifício, mas é também o quê? Ressurreição, festa e alegria. Então é necessário o quê? O equilíbrio no mistério da paixão de Cristo, para que também a missa não se torne o quê? Um velório, certo? Então é sacrifício, mas é ressurreição, entende? E nós não podemos ficar condicionados à pirotecnia da missa. Ah não, hoje não teve a luz apagada, hoje não teve aquele canto, a Sandra e o Wilson cantando, que me arrepia, que me faz chorar. Hoje o padre não foi ungido. Ah, eu vou lá na outra paróquia, porque lá, nossa senhora, o padre já entra dançando, na casa de Nazaré, só não dança quem não quer. Lá o padre Max não dança. Que missa mais sem graça. Não tem fervor aquele padre. Eu vou dar umas aulinhas para ele. Tananana, tananana. Vocês ficam rindo, não é? É importante ter essa concepção. Minha missão não é de ser dançarina. A minha missão é de presidir a Eucaristia em Cristo. Se tiver que ter que dançar, vai ser o pessoal da música, né? A Sandra, o Wilson, os meninos que vão vir cantar e dançar. Eu já dei a delegação para eles. Não é papel do padre. O papel do padre é presidir a celebração em Cristo. O meu papel é presidir a Eucaristia para vocês. O meu papel é pregar a palavra para vocês, fazer a coisa acontecer. Então é importantíssimo esse elemento. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Há uma diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia protestante tem 6 ou 7 livros, se eu não me engano, a menos. 7, né? 7 livros a menos do que a Bíblia católica. Por quê? Entrou a reforma protestante de Lutero. Lutero considerou que estes livros seriam apócrifos. O que é um apócrifo? É um livro que foi escrito na mesma época dos livros bíblicos, mas não foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso é apócrifos. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos, mas nos apócrifos tem evangelho de Tiago, evangelho de Judas, que foram escritos na mesma época dos evangelhos que nós temos na Bíblia, mas eles não entraram na nossa Bíblia porque não tiveram a inspiração do Espírito Santo. Então esse pode ser um segundo módulo, porque é um conteúdo bem vasto, né, sobre a Escritura. Lutero, na sua totalidade de soberba, funda a sua igreja e desconsidera estes livros, dizendo o quê? Que eles não teriam a ação do Espírito Santo na escrita, logo se tornaria um livro apócrifo. Sendo um livro apócrifo, não entra para a Bíblia, por isso que eles têm menos livros na sua Bíblia do que a nossa. Portanto, o católico, apostólico, romano, que vive a sua fé, não usa Bíblia protestante, porque ela é incompleta. Ah, padre, ganhei da minha cunhada. Dá para um crente, seu vizinho. Com certeza você tem um vizinho crente. Dá para ele. Aqui na secretaria você pode adquirir uma Bíblia católica. Certo?
Agora, o que é apócrifo? Aí não dá para eu explicar agora, porque é muita coisa. Tá bom? Mas depois vocês podem pesquisar e a gente pode fazer um próximo módulo sobre a palavra de Deus. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Missa dominical, posso trocar por uma missa semanal? Não. Eu não vou à missa domingo, porque é o dia de eu ir para a chácara, é o dia de eu ir para a festa, é o dia de eu dormir até mais tarde, mas eu vou toda terça-feira na Matriz de Campinas, padre. Ótimo, você ir toda terça-feira na Matriz de Campinas. Mas a missa do meio de semana não substitui a Páscoa dominical. Esse é o conteúdo do nosso próximo encontro. Certo? Então a missa semanal é importante, mas ela não substitui a missa dominical. A missa dominical é preceito. Certo? Então a partir do momento que eu não cumpro, eu estou numa situação de pecado, né? Preciso me confessar para comungar na próxima missa. Tá bom? Última. Sim, eu vou explicar na próxima semana que a nossa liturgia vem do judaísmo. Então, a única exceção que seria nessa concepção seria o sábado à noite, porque já se celebra a liturgia do domingo, certo? Mas aí eu vou explicar isso no próximo encontro, que é um pouco mais detalhado. O ritmo, depois vocês podem até ler, tarefa de casa, continuar esse capítulo, ler até o final, porque na liturgia nós temos o ritmo diário, o ritmo semanal e o ritmo anual. Tá bom? Esses conteúdos eu vou entrar na próxima terça. Ok? Então, minha gente, força. Leia, quem não leu os capítulos anteriores, leiam. E encerre esse capítulo a leitura, que vai ajudar muito no nosso próximo encontro. Tá bom? Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a graça, para que nós, como ela, abramos o coração para o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.